Boa noite, sejam bem-vindos hoje, segunda parte da série O Segredo das Relações Humanas. E o tema de hoje é 5 dicas infalíveis para uma comunicação pacífica. Quero começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, nos deu mais essa oportunidade de estarmos juntos. Senhor, dando continuidade a esse projeto que veio do teu coração, que tem abençoado tantas pessoas. Obrigado por aqueles que estão aqui, aqueles que ainda porventura vão chegar. Também abençoa aqueles que estão acompanhando ali pela internet. Senhor, que essa noite o Senhor possa, mais do que tudo, falar o coração de cada um, possam ser curados e possam melhorar os seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos de trabalho, em todas as áreas da vida, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero começar lendo Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Para completar, eu quero Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, o primeiro falou que a gente tem que saber falar direito, temperado com sal, né, para saber como devo responder para cada pessoa. E esse aqui, não saia nenhuma palavra torpe, mas que seja boa para edificação e que transmita graça. Bom, a gente sabe que graça é Deus, né? Quando a gente transmite graça, a gente está transmitindo Deus, o amor de Deus, a paz de Deus. Nem sempre o que a gente fala é sobre Deus, sim ou não? A gente conversa no dia a dia sobre muitas coisas. Nem sempre a gente vai falar de Deus para as pessoas. Só que o nosso falar deve transmitir graça. Deve transmitir luz, deve iluminar, abrir os olhos, né? Levar a pessoa a refletir. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a questão de ser temperada com sal é uma palavra que deve conter alguma coisa, né? A gente não deve falar coisa vazia, não deve ter conversa sem sentido, jogar conversa fora. A Bíblia, lá em Provérbios, fala que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E Tiago fala que a nossa língua, né, ela conduz o corpo inteiro e dela também pode abençoar e pode amaldiçoar. Então nós devemos aprender a nos comunicar de maneira correta. Bom, para quem já participou das aulas já há mais tempo, eu já falei muitas vezes sobre o processo interpretativo. Toda a informação, tudo que acontece, a nossa mente filtra de acordo com a nossa realidade interna. Então, quando a gente está conversando com a pessoa, quando a gente vai se comunicar, a pessoa também filtra. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero usar alguns exemplos. Bom, é uma escadinha, ó. Realidade e fato, realidade selecionada, realidade interpretada, suposição, conclusão, crença e ação. Vamos supor que você foi convidado ou convidada para ir almoçar na casa da sua sogra. E aí chega lá, tá o seu marido ou sua esposa e a sua sogra fez uma macarronada. E aí ela pergunta para você assim: o que você achou da macarronada? Aí você fala assim: interessante. Então, a realidade, o fato ali é o quê? A macarronada. O que você achou da macarronada? Mas aí você respondeu interessante. Na hora que você respondeu interessante, vamos supor que a sua esposa pegou isso aí, ou seu marido, e aí ela olhou para essa informação, ela vai excluir tudo. Ela vai parar de ver a cor da toalha, vai parar de ouvir as músicas, ou a conversa de todo mundo, e a única coisa que vai ficar na cabeça dela é a palavra. E aí vamos supor, ela selecionou, entendeu?
Essa é a realidade selecionada, ou seja, aconteceu um monte de coisa, tem um monte de coisa no contexto, mas ela seleciona uma coisa só, um fato. Interessante. E aí, o terceiro passo da interpretação, dessa comunicação, é a realidade interpretada. Ela vai interpretar aquilo. Vamos supor que ela pense assim: interessante, eu acho que ele está querendo ser educado, ele não gostou da macarronada. Ele só não queria ofender. Eu acho que ele não gosta, tá vendo? Ele não gosta da minha mãe. Ele não gosta da comida dela. Ele já não queria ter vindo aqui. Por que não fala logo a verdade? Pode ficar assim dentro dela, certo? Porque ela começou a interpretar. Depois que ela interpreta, ela começa a fazer o quê? Suposições. São essas suposições. Ah, será que ele não gostou? Será que ela gostou? Acho que ele não gosta da minha mãe. Aí ela pode chegar numa conclusão. Realmente não dá certo. Ele nunca vai se dar bem com a minha mãe. Não adianta. Nem minha mãe fazendo comida, querendo agradar. Ele não gostou. Isso pode gerar o quê? Uma crença, ao último lugar. Ou pode gerar uma crença, ou pode ativar uma crença. Se ela, nessa situação, ela já acredita que você não gosta da mãe ou do pai ou da pessoa ali, só vai ativar, só vai fortalecer. Isso vai levar ela a uma ação. Qual pode ser a ação? Você não podia ser mais educado? Você não podia pelo menos falar que gostou para agradar? Próxima vez eu nem venho aqui. Não sei porque a gente está vindo. Não sei o que nós estamos fazendo aqui. Essa foi a ação. Então eu fiz um exemplo da esposa ou do marido que recebeu o interessante. Agora vamos supor que a sogra, que fez a comida, na hora que ouviu o interessante, ela pensou assim: uau, minha comida foi interessante. Olha, ele ficou interessado na minha comida. A realidade, a comida, ela começou a selecionar. Interessante. Interpretou, ele gostou, eu acho que ele gostou. Pai, eu cozinho bem mesmo, tá vendo? Acertei. Ela começou a fazer suposições. Olha que bem, eu achava que ele não gostava de mim, mas tá vendo? Ele gosta mesmo. Acho que agora o relacionamento melhora, as conclusões. Isso reforça uma crença dela. Realmente a minha comida é boa, eu sabia, eu fiz o meu melhor hoje. E qual que vai ser a ação dela? Ela pode ficar feliz, pode agradecer, pode fazer uma sobremesa melhor, pode tratar melhor. Percebe? O que gerou o problema aqui? Foi quem interpretou ou foi quem comunicou? Depende. Mas a palavra interessante é uma palavra que dá base para qualquer um interpretar o que quiser. Então, eu vou interpretar o que eu quero, sim ou não? É interessante ou não? O que você achou desse filme? Interessante. Eu estou interessado nele. Ou eu posso falar assim: você está querendo me agradar, fala logo que você não gostou. Não é uma palavra específica. Muito dos problemas surgem por causa de uma comunicação inadequada. Quem sabe, né, o que eu achei da macarronada, ou o que eu achei daquela situação, ou da outra situação? Ninguém sabe. Porque a palavra foi muito genérica. Então, se eu sou o comunicador, se eu sou a pessoa que vai falar ali na situação, eu devo pensar melhor. Eu vou ensinar como fazer isso aqui lá na frente. Mas esse foi só um exemplo. Uma situação dessa não pode gerar muito problema em casa? Mulher e marido, filho e pai, no trabalho. Então, quando você estiver conversando com alguém, sempre lembre disso. A informação vai passar por essas etapas na cabeça dela. É claro que não são essas etapas assim devagarinho, isso acontece assim, é bem rapidinho. E aí depois se você for fazer uma retrospectiva, você fala: puxa, se eu tivesse falado diferente, tinha mudado todo o resultado, não tinha acontecido esses problemas. Só de eu mudar a maneira como eu me expresso. Tem um professor de psicologia muito famoso, chama Albert Mehrabian, eu acho que é assim que pronuncia. Ele era um professor de psicologia, ele ficou muito conhecido porque ele começou a fazer testes para entender o que mais influencia na comunicação. Como ele fez esses testes? Ele pegou um número lá de mulheres e fazia perguntas diretas para elas, mas a orientação dele era a seguinte: você tem que responder sempre talvez. Você nunca vai responder sim ou não, vai sempre responder talvez. Então ele colocava ele fazia a pergunta e elas respondiam e ele filmava.
Então, por exemplo, você gosta de abacaxi? Talvez. Você gosta de bolo? Talvez. Você gosta de ir pro shopping? Talvez. A resposta sempre era talvez. Por que ele queria isso? Porque ele queria estudar a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É o que está além das palavras. É o corpo, a tonalidade, a entonação de voz. Então é isso que ele queria estudar. Ele chegou a uma conclusão. Ele chegou à conclusão seguinte, que 55% da comunicação é fisiológica, ou seja, é linguagem do corpo. 55%. 38% é o tom da voz. E 7% são as palavras. Foi a conclusão que ele chegou. É claro, isso aqui não é uma coisa... um fato assim que você pode aplicar para tudo. Mas o que o teste dele mostrou, não é um número exato, mas o teste dele mostrou que a sua comunicação ela vai ser muito melhor quando estiver congruente com o tom de voz e com o seu corpo. Por exemplo, você chega hoje para mim e fala assim: Jefferson, tá tudo bem? E eu falo: tô muito feliz hoje. O que eu comuniquei? Vocês vão acreditar no que eu falei? Ou eu vou falar assim: rapaz, você não sabe, eu tô tão triste hoje, perdi 50 mil reais. Foi congruente? Não. Então, na verdade, o que eu falei numa hora dessa teve alguma importância? Você não vai acreditar. Por exemplo, vocês já perceberam? Tem muitas pessoas que se comunicam. A pessoa, ela fala forte, ela entona a voz, ela tem uma boa expressão, assim. O povo tudo vibra. Mas se você for prestar atenção no que ele está falando, não tem sentido. Comece a exercitar isso aí. Isso aí ajuda você a não ser enganado em um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa se conecta muito com a entonação de voz e com a linguagem corporal. Então, começa a perceber o que a pessoa está falando numa hora dessa. Não quero ser específico para não falar mal de ninguém, mas você já deve ter visto pessoa assim. Sim ou não? Grita e pula e fala. Políticos, tem muito político que fala isso. Mas aí se você começar a ouvir os discursos, você fala: peraí, o que ele está falando não tem sentido não. Então nós somos muito influenciados pela linguagem corporal. Uma coisa, vou falar um parênteses, eu não ia falar sobre isso, não tem muito a ver, mas é uma dica. É um parênteses, tá? A sua linguagem corporal, a maneira como você se porta no dia a dia, determina muito de como você vai se sentir. Isso é cientificamente comprovado. As nossas emoções podem ser produzidas muito pelo nosso cérebro, né, pelas situações, mas se você muda a sua postura, o seu estado emocional muda. Por exemplo, se você ficar muito assim, ó, você pode ter certeza que você vai começar a se sentir mal. E você pode perceber que pessoas tristes, como que elas normalmente andam? Uma pessoa confiante, alegre, feliz, como que ela tá? Já viram aquela posição do Superman ou da Mulher Maravilha? Assim, ó. Se você fica 5 minutos assim, é sério, isso é científico, parado nessa postura, você começa a se sentir melhor, porque seu corpo começa a produzir elementos químicos que vão te deixar mais confiante, mais alegre, mais pra frente, mais energizado. Só nessa posição aqui, ó. Segura o abdômen, né? Peito pra frente, abre o ombro e põe as mãos. Você pode perceber que atletas, lutadores, pessoas, eles estão sempre andando assim, ó. Sim ou não? E eles se sentem mais confiantes, não é? Se você está conversando com a pessoa, ela está assim, você pode ter certeza, a pessoa não está bem, ela é insegura. Então, vai numa entrevista de emprego. Ai, dono. Ai, quem dera, né? Né? Confiança, tem que estar... Boa postura. Foi um parênteses, tá? Bom, tranquilo até aqui? Quando você for se comunicar, a coisa tem que ser congruente. É a mesma coisa eu falar assim, ó, vai lá pra baixo. Não, foi pra baixo?
Eu vou pra cima, confunde, sabia? Parece besta, mas não comunica melhor. Agora, vou lá pra baixo. Ó, comunica melhor. Agora eu vou entrar nas 5 dicas. Eu fiz só isso aí, foi só a introdução. Primeira dica para uma comunicação pacífica. Empatia, que foi o tema da aula passada. Imagina que eu vou subir aqui para falar. Qual é o meu público? Eu estou falando aqui para doutores? Estou falando para pessoas que estão fazendo uma formação universitária? Imagina eu chegar aqui e começar a falar um monte de termo técnico. Eu posso falar bonito, minha aula pode ser incrível. Você saindo daqui e falando, não entendi nada que aquele cara falou. Às vezes a pessoa até se sente mal, fala assim, nossa, eu devo ser muito burro mesmo, porque eu não entendi nada. Você até perguntando, você entendeu alguma coisa? Por quê? O que eu falei estava certo, mas não comunicou. Por quê? Porque as pessoas que estavam vindo eram outras. Agora eu só estou falando para uma plateia de doutores. Eu tenho que usar uma linguagem mais rebuscada. Por quê? Porque se eu começar a falar de uma maneira muito simples, eles vão me desconsiderar. Mesmo que o que eu esteja falando esteja correto. Isso eu estou falando aqui, ó, né? Bastante gente. Mas no dia a dia, você vai se comunicar com o seu filho. Você vai falar com ele. Você tem que entender que você está falando com um universo diferente. É uma mãe falando com um filho. Qual a idade dele? O que ele está passando agora? Como está a vida dele? Você tem que se colocar no lugar dele para você conseguir se comunicar melhor. Um exemplo básico, o Josué, esses dias. Ele está na época de que quando ele faz uma coisa errada e a gente pega, eu pergunto, ele fala que não fez. Por que ele fala? Com medo. Ele tá com medo do meu pai brigar, ele já sabe que é errado, né? E às vezes eu falo, vai tomar uma chinelada no bumbum, hein? Aí ele fala, não fiz, papai. Aí, esses dias aconteceu isso, ele abriu a mangueira lá do quintal, eu nem vi, minha esposa chegou em casa e falou, amor, você abriu uma torneira? Eu falei, não, por quê? Porque tá pingando água lá embaixo. Eu falei, foi o Josué. Josué, você mexeu na mangueira? Não. Já ficou duro assim. Falei, olha, ele ainda não entende o termo mentira, né? Falei, olha, você tá falando uma mentira, filho. Você abriu lá, né? Não. Olha só o segredo. Baixei. Aí eu tô na altura dele. Filho, se você falar a verdade, o papai não vai brigar com você, eu só quero saber. Foi você? Foi. Só de mudar a minha postura. Então, você tem que entender com quem você está conversando. Isso muda tudo. Você precisa procurar entender como a pessoa está naquele momento para não gerar um problema. Isso aqui é sabedoria, empatia. Eu quero falar com a minha esposa sobre aquele negócio, mas como que ela está agora? Se eu for falar isso aí, vai resolver ou vai piorar? Eu acho que ela não vai pegar bem agora. Então o que eu faço? Espero. No momento certo eu vou lá e converso. Tem que sempre se colocar no lugar da pessoa. E aí como eu vou falar? Uma das coisas que é importante é você não usar a palavra nunca e sempre. Você sempre faz isso aqui, Luciana. Essa é uma linguagem violenta. É ou não é? Você nunca fez isso pra mim. E aí você está chamando pro confronto na hora. Porque a pessoa ela já vai bloquear. Ela já se sente ofendida. A mesma coisa que eu olhar pra Maria Rita. Maria Rita, você nunca lavou a louça nessa casa. Como que você vai responder? Como não? De que você está falando? Eu nunca lavei a louça, mas eu já fiz isso, e você nunca viu e reconheceu. Percebe que só de usar esse termo, abriu espaço para arrumar uma briga. Ou, você sempre larga essa toalha aqui em cima da cama. Ou, você sempre faz essa mesma coisa. Ou, nunca você quer me ouvir. Tira essa palavra. Como que eu faço?
Porque esse é um problema, né? Se eu tiro isso aí, eu vou falar o quê, então? Foca nos fatos. Essa é a terceira dica. A primeira dica, empatia. Segunda dica, nunca use sempre e nunca. A terceira dica, foque nos fatos. Por exemplo, a minha esposa Beatriz saiu com o carro, chegou com o pneu furado. E aí eu vou chegar para ela e falar: poxa, você furou o pneu. Pronto. Já acusei. Já não pratiquei a primeira parte, empatia. Será que... O que será que aconteceu? Será que ela já não veio preocupada? Ih, furei o pneu, vou chegar em casa, o Jefferson já pronto. Será que é melhor arrumar antes? Mas não vou conseguir arrumar. O dinheiro tá com ele, vou ter que falar com ele. Imagina como não vem no carro. Pensando nisso. Empatia. Foque no fato. Olha a pergunta melhor. Amor, eu vi que o pneu do carro tá furado. Aconteceu alguma coisa? Olha a diferença. Eu vi que o pneu do carro tá furado. Aconteceu alguma coisa? É. Fui desviar de um buraco lá e de repente furou o pneu. Aí é bem provável dela falar assim: mas você me desculpa, eu não queria, fiquei toda mal. Abriu a comunicação e evitou uma briga. A toalha está em cima da cama. Aconteceu alguma coisa? Eu estava atrasado, com pressa, não vi, esqueci. Por exemplo, a pessoa está triste. Você percebe que a pessoa está triste. Tá tudo bem? O que ela vai responder? Sim ou não. E geralmente ela vai falar: tá bom, tá tudo certo. Aí o que você vai entender? Tá nada. Não é? Eu tô vendo que você tá triste. Aconteceu alguma coisa? Olha a diferença. Aí ela vai decidir responder ou não. Muda, não muda? Foque nos fatos. Roupa rasgada. Criança rasga muita roupa na escola, né? É que não sei se ninguém aqui tem filho de 7 anos, mas o meu volta com o joelho rasgado. O que aconteceu? Rasgar o joelho? Caí, ralou, ou tava jogando futebol, tava brincando, não sei o quê. Muda a maneira como pergunta, você abre a comunicação. No trabalho, por exemplo, você é chefe, o pessoal chegou atrasado segunda, terça e quarta. Ô, Baltazar. Esse foi um nome bom, né? Geralmente é João, Maria, José, né? Ô, Baltazar. Você só chega atrasado, cara, que você tá pensando, você não tem responsabilidade, não? Como que a pessoa se sente? Agora olha a diferença. Baltazar, eu reparei que você essa semana chegou atrasado. Foca no fato. Tá acontecendo alguma coisa? Nunca aconteceu isso com você? Olha a diferença. É que minha mãe lá ficou doente, eu tive que correr esses dias, fiquei mal, tal, mas o senhor me desculpa, não vai mais acontecer. A pessoa vai mudar. Foca nos fatos. Dica 4. Entenda as necessidades não atendidas. Exemplo. A mãe chegou em casa no final do dia. Aquela gritaria e tudo bagunçado. Qual é a tendência da mãe? Quantas vezes eu já falei? Eu estou cansada. Ninguém me reconhece o esforço que eu faço. Ninguém me ama. Ninguém percebe o tanto que eu já sofri nessa vida. Vocês não têm consideração. Eu não sou sua escrava, não. Você acha que eu sou sua empregada agora? É? Bom, aí tem os dois lados. O lado do filho e o lado da mãe. Por que entender as necessidades não atendidas? O que o filho estava esperando ali? A mãe chegar para dar um abraço, ficar feliz, sim ou não? O filho gosta de ver a mãe. Gosta quando o pai chega em casa. Essa é a necessidade dele. Qual que é a necessidade da mãe? Se eu chegasse em casa e tivesse as coisinhas arrumadas, pelo menos eu ia deitar, né, escovar os dentes, tomar um banho, comer uma coisa e deitar no sofá. Duas necessidades não atendidas. Os filhos que não viram a mãe feliz porque ela já chegou gritando. E a mãe que chegou gritando porque os filhos não arrumaram e não compreendiam ela. Como que resolve um problema desse? Comunicação. Entenda isso.
Comunicação evita e resolve qualquer problema. A pessoa não fala. Mulher, por exemplo, eu sofro com a Bia. Às vezes eu falo pra ela, mas tá tudo bem, né? Ela tá. E eu falo, tá mesmo, né? Porque às vezes já acontece, às vezes, de 20 dias, você tá todo feliz, bonito e tal, aí de repente ela quer conversar e ela fala que há 20 dias tinha acontecido um negócio. Mulher é um mistério. O homem pra ele, meu, tá tudo bem. Comunica. Conversa. Resolve o problema. Aí você fica com medo de falar. Ai, não, fala que resolve o problema. Comunica, vamos lá. Fala você, eu te ouço, você me fala, ou eu falo, você me ouve. Evita e resolve o problema. Nesse caso da mãe, um exemplo, claro. Vamos sentar e conversar, filho? Mamãe trabalha o dia inteiro. Eu chego cansada. Eu fico com saudade de vocês. Eu sei que vocês ficam felizes, querem ver quando eu chego. Olha a diferença, tá entendendo a necessidade dele. Você até me perdoa, porque às vezes eu grito, falo de um jeito que não podia. Mas o que vocês acham de combinar? Quando chegar, você sabe que eu chego às 7 horas? Quando for umas 6:30, dá uma ajeitadinha rápida nas coisas, espera a mamãe que a gente chega feliz, conversa, eu descanso um pouquinho, depois eu faço o que precisa ser feito. Olha, vamos combinar assim? Provavelmente ele vai falar, tá bom, mamãe, você também me perdoa, porque a gente briga e tal, não sei o quê. Pronto. Evita e resolve o problema, entenda a necessidade do outro. Deixa eles exporem a necessidade deles também. A outra pessoa falar, tá bom, mas olha, eu também tava assim, eu queria isso aqui, ó. É por isso. Vocês podem perceber, observa a sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. A maioria dos problemas surgem por causa de comunicação errada. A pessoa falou uma coisa, a outra entendeu outra. Ou ela falou de um jeito que machucou a outra recebeu mal e já soltou. Pode perceber. É tudo por causa de comunicação. Você fala, a pessoa ouve, ela fala, você entende o que ela quis dizer, ela entende o que quis dizer e resolve. Pode perceber. A gente peca muito na comunicação. Dica 5. Mensagem específica. O negócio tem que ser específico. Por exemplo, você precisa entender o que quer, né? Como você vai comunicar especificamente se você não sabe o que quer? Vamos dar o exemplo dessa mãe que chegou em casa e estava tudo bagunçado. O que ela gostaria? De chegar em casa, não tá aquela gritaria e tá as coisas em ordem. A mensagem tem que ser específica. Ah, mas na sua cabeça, entenda, aí você tá falando com um filho. Tô dando um exemplo, você olha no seu dia a dia e você vai conseguir entender para as suas coisas. Depois, de repente, eu dou outro exemplo aqui. Você tá entendendo? Tá falando com um filho. Quando você fala que gostaria da casa em ordem, você tem que ser específico o que é ter a casa em ordem. Porque para meus filhos, quando eu falo assim, arruma o quarto e eu vou lá, não tá arrumado. Mas eu pergunto para ele fala assim, mas eu já arrumei. Não é que ele me desobedeceu, é que na cabeça dele, de acordo com a realidade dele, aquilo ali estava certo. Uma vez eu estava num seminário, eu cuidava de um seminário e tinha um paraguaio lá. E aquele homem era extremamente desorganizado. Não estou falando que paraguaio é desorganizado, é porque esse irmão era um paraguaio, tá? Mas era muito mesmo. As coisas dele, e uma das minhas funções era ensinar a pessoa a arrumar a cama, dobrar roupa, lavar roupa, limpar as coisas. Era uma das minhas funções, era ensinar a fazer isso aí. E eu dormia na cama e ele dormia na cama em cima. E aí ele tava com as roupas dele assim, uma cadeira e uma pilha de roupa assim. E eu já tinha falado um monte de vezes para ele arrumar aquela pilha de roupa. E aí um dia eu perdi a paciência com ele, eu falei, rapaz, mas quantas vezes eu já falei pra você arrumar isso aqui? Ele olhou pra mim e falou, mas eu já arrumei. Ou seja, na cabeça dele, tava tudo certo. Aí o que eu tive que fazer? Ensiná-lo o que é arrumar. Então tem que ser específico. O que é arrumar a casa? Mas como que é?
Ah, eu estou me comportando errado aqui, filho, ou esposo, ou marido, ou amor, ou amora. Como que tá? O que você gostaria? Como você gostaria que fosse? Ó, faz assim, eu acho que vai ser melhor. Tá bom, mas ó, você tem um pouquinho de paciência, porque você sabe que pra mim o negócio tá difícil fazer isso aí, né? Vamos forçar, vamos junto. A mensagem tem que ser específica, e para ser específico você tem que saber o que quer. O marido, com a esposa, no trabalho, o patrão, ah, faz o serviço, qual, como, de que jeito? Normalmente esses problemas surgem com as pessoas mais próximas nossas, né? Com o pessoal de fora a gente até vai bem, né? A gente interpreta um papel, sim ou não? Vai bem. Mas com quem está próximo, e aí que gera problema, porque quem está próximo é que gera estresse em nós também. Então se você não sabe se comunicar bem, acertar bem as coisas, você não vai ficar bem, não adianta. Vai sempre voltar para aquele problema. Aí entra naquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Não sai a palavra torpe. O que é a palavra torpe? É uma palavra torta, uma palavra distorcida. Tem gente que acha que é só palavrão. Palavrão também é. Mas são outras coisas também. Palavras malditas, assim, que não disse mal, você se comunicou mal. Ou você entonou mal a voz. Você pode lavar essa louça aqui, Gil, por favor? Como que ele respondeu? Como que ele reagiu? Como ele recebeu? Esse cara tá mandando. O que ele tá pensando que é? Mas o que eu falei foi educado. Sim ou não? Mas eu posso falar assim, ô Gil, você pode por favor lavar essa louça aqui pra mim? Eu preciso resolver um negócio ali. Algo mudou. A mesma frase, com a entonação diferente, a pessoa recebe diferente. Lembra que eu falei que a comunicação não é só o que fala? A entonação de voz, o jeito que você se porta? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Estão se identificando ou não? Eu orei muito, eu falei assim, Senhor, é um negócio tão prático, mas eu queria que fosse espiritual. Mas eu acho, para mim é espiritual, porque se você estiver conectado com Deus, vai ter mais sabedoria. E aí você usa, se você observa essas coisas básicas, você vai transmitir graça ao que ouve. A sua palavra vai ser temperada com sal, vai ajudar, vai ser um negócio que vai funcionar. Você não vai falar a palavra torpe. Você vai edificar. O que é edificar? Construir, é ajudar. Bom, essas foram as 5 dicas, mas aí tem mais uma bônus aqui, tá? A primeira foi empatia. Se colocar no lugar do outro. Com quem que eu estou conversando? Como que essa pessoa está agora? O que ela passou? Como será que foi o dia dela? Se eu falar agora, vai dar certo ou não? Se eu falar assim, vai receber bem ou não? Segundo, nunca use a palavra nunca e sempre. Terceiro, foca nos fatos. Exemplo do pneu furado, da toalha na cama. Quarto, entenda a necessidade não atendida, o que a pessoa esperava que acontecesse, o que você esperava que acontecesse, comunica bem. E 5, seja específico nisso aí, né? Agora, uma boa prática, Jefferson, muito bom isso aí que você falou. Excelente, agora e aí, para praticar isso aí? Tem uma técnica que é muito boa. Ela chama posições perceptivas. Como funciona? Isso é um exercício básico. Você pode fazer se movimentando mesmo, ou você pode só imaginar. Você entenda o seguinte, que vamos supor que eu, o Gil e a Luciana estamos aqui participando de uma conversa. Eu estou vendo os dois conversarem. Então, quantas pessoas tem? 3. Vão ter 3 percepções da mesma situação. É o Gil que está falando, ela que está recebendo e eu que estou vendo. E cada um ali que está no meio da briga, da conversa, tá vendo a si mesmo. Então eu vou imaginar o seguinte, como que eu faço esse exercício? Eu preciso ir lá conversar com a minha esposa. Eu preciso falar esse negócio aqui para ela. Bom, então eu vou lá e imagino que eu estou falando do jeito que eu imaginei. Amor, gostaria tanto. Não vou jogar em direta não, tá? Fica tranquilo. Ela ficou para não ficar com medo lá.
Gostaria tanto, amor, que aquela toalha... Eu vou falar uma coisa bem esdrúxula para ninguém achar que é direta, né? Gostaria tanto, amor, que a toalha de banho, você aquecesse ela com o ferro de passar antes de eu me secar, né? Gostaria tanto que você fizesse isso. Eu imaginei que eu tô indo falar isso pra ela, certo? Aí tem a outra parte. Eu imaginei, aí o que eu vou pensar? Agora eu sou a minha esposa, ouvindo isso que eu falei. Como eu ia receber se ela viesse falar isso pra mim? Ah, pelo amor de Deus, né? Vai arrumar o que fazer. Pendura a toalha perto do chuveiro que ela esquenta sozinha. Né? Ah, então se eu falar isso aí não vai dar muito certo. Aí agora, outra coisa. Vamos imaginar que tem uma pessoa ouvindo isso. Como que eu ia receber se eu ouvisse alguém falando isso? Ah, pelo amor de Deus, que frescura. O cara não tem outra coisa mais importante para pedir? Tô dando um exemplo. Então, você imaginou essas 3 posições, você vai entender se o que você vai comunicar vai resolver o problema ou vai causar mais problema. Você pode fazer esse exercício até encontrar uma maneira certa de falar aquilo que você quer. E é importante isso, sabe por quê? Porque você vai aprender a controlar sua raiva, vai aprender a controlar a sua ansiedade, a segurar isso aí. Entende isso? Porque se você dá esse tempo de pensar, de refletir, só isso aí, às vezes você vai falar, poxa, eu nem precisava falar esse negócio aqui, é melhor deixar pra lá. Já evitou o problema. Tranquila essa técnica? Posições perceptivas? Vou numa entrevista de emprego. Vamos lá. Tem o entrevistado. O entrevistador imagina que tem outra pessoa ouvindo. E aí você vai falar, imaginar o que ele te pergunta, você vai responder. Depois você imagina ele recebendo essa informação e uma outra pessoa olhando. Você tem 3 posições, aí só puxar, acho que eu não podia falar isso, vou falar desse jeito aqui. Isso melhora muito a sua comunicação. Você pode treinar na frente do espelho. Todas as coisas que eu passo aqui, tem que exercitar. Tudo tem que exercitar. Depois se torna um hábito, você vai fazendo. E uma dica para qualquer relacionamento, marido e mulher, filho e filha, qualquer um. Se a sua intenção mais profunda for que a coisa funcione melhor e dê certo, vale a pena o esforço. Então, você não tem que... eu não quero ganhar a briga com ele. Eu quero que o negócio resolva. Eu quero resolver o problema para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga melhorar. E aí, se você melhora a comunicação, vai perceber, o ambiente na sua casa, na sua família vai melhorar, o seu trabalho vai melhorar, o seu casamento vai melhorar, o relacionamento com os filhos vai melhorar, só de você treinar a maneira como se comunica. O tom de voz, linguagem corporal, como fala, como monta as frases e a hora, o momento, né? Passando essas dicas, vai perceber, não vai ter briga na sua casa. Tinha um irmão que ensinava uma coisa que eu acho muito incrível. Ele falava, na hora que você tiver com raiva e for falar aquele negócio para sua esposa, seu marido, para seu filho, corre e olha no espelho e vê como está a sua cara. Você está expressando Deus ou o diabo? Aí ele fala que ele fazia isso e ele olhava e ele via que ele estava com cara de diabo. Então ele sempre falava isso. Então, e é um jeito de você sair. É um exercício, né? De gerenciar suas emoções. Lembra, agora para terminar, vamos espiritualizar mais. Provérbios, eu acho que é 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A gente sabe que o que nós falamos é autossugestão, nós estamos nos sugestionando. Se você está sempre falando, eu não presto, eu não consigo, não faço nada certo, eu sou um burro, tudo que eu faço dá errado, você está se sugestionando, você está introduzindo tudo isso no seu cérebro. Só que a Bíblia fala que é mais do que isso, que a morte e a vida
estão no poder da língua. Então, quantas palavras você lança sobre outras pessoas que estão matando elas, ao invés de estar trazendo vida? Está trazendo vida ou morte o que você fala? Lembra que Paulo falou de transmitir graça? Agora vamos lá em Tiago, capítulo 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo todo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A língua é fogo. Dependendo de como você fala, o que você fala, você incendeia tudo. Mas é o fogo para acabar mesmo, não é o fogo de Deus. É o fogo do inferno, né? É aquele que se solta e destrói. Vamos lá. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o quê? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Vamos lá. Vamos continuar, tá bom aqui, né? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Ou seja, o homem dominou tudo. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A língua, a palavra, a gente pode usar para a vida e para a morte. A língua é carregada de mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Então ele está falando sobre problemas ali. Mas olha aqui. De uma só boca produz o quê? Bênção e maldição. Vida e morte. Se você domina a língua, você domina o quê? O corpo inteiro. Olha a importância de nós aprendermos a nos comunicar. Por isso que eu falei durante a ministração. Todos os problemas, a maioria deles, para mim são todos, tá? Mas a maioria deles são resolvidos por uma boa comunicação. A minha esposa sabe como eu sou chato com isso, né? Às vezes eu falo, falou, mas não comunicou nada. Ah, mas por quê? Porque você tem que ficar interpretando o que a pessoa está querendo dizer. Né? Tem que, seja claro, né, quando você for falar. E use bem as palavras. Porque, olha só, como Deus criou o universo? Disse Deus, haja luz, e houve luz. A Bíblia nos ensina que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em João 1 fala que no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, se a gente aprende a usar esse dom, é um dom. Você pode ver que uma pessoa que se comunica bem, ela chega longe, ela faz um monte de coisa. Você pode perceber que até esses estelionatários, o cara se comunica muito bem. Você fala, como que esse cara conseguiu esse negócio? A gente se esforça pra caramba pra falar, pra resolver um problema. Um cara, como que ele conseguiu enganar uma pessoa desse jeito? Então, pensa nisso, sabe? Deus te deu a boca pra falar. Uau, né? Pra comer também, né? Mas a palavra tem muito poder. Então, além de você aprender a se comunicar bem, desse jeito que eu falei, começa a declarar coisas boas na sua casa, na sua família. Às vezes,
seu filho, seu marido, parece que não resolve o problema, ao invés de você falar, você não tem jeito, você nunca resolve, eu abençoo você em nome de Jesus, você é uma bênção. Cada dia que eu percebo, você está melhor. Mas se eu falar isso para ele, vai arrumar briga, então fala, cada dia meu marido melhora mais, meu marido é uma bênção, meu filho é uma bênção, em nome de Jesus. É a vontade de Deus que você seja uma bênção? Sim ou não? É a vontade de Deus que sua família seja uma bênção? Que seu casamento seja uma bênção? Sim ou não? Então declara isso aí. Você está criando essas coisas. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que é só autossugestão. Eu acredito que a palavra tem muito poder. Tanto para mudar o nosso estado emocional, a nossa situação, como porque a Bíblia fala que nós abençoamos. O que é bênção? É uma coisa material? O que é bênção? Não é? Se a gente vê na Bíblia, os pais, quando iam, os filhos almejavam muito a bênção dos pais. Antigamente se fazia muito isso, né? Deus te abençoe, meu filho. Bênção, pai! Deus te abençoe, meu filho. Quando era pequeno eu fazia isso. Benção, pai! Benção, avó! Benção, avó! Então, se a Bíblia disse que a nossa palavra pode abençoar, então abençoe. Eu abençoo sua vida. Eu abençoo o seu casamento. Meu casamento é uma bênção. Eu abençoo você. Nós temos que lançar esse tipo de bênção. A minha vida é uma bênção. Eu sou um filho de Deus. Em nome de Jesus. Utiliza isso que sua vida vai mudar. Eu não prometo que vai mudar de hoje para amanhã. Pode ser que Deus faça isso, mas vai exercitando que você vai perceber que as coisas vão mudar. Amém?